Sejam bem-vindos à Mensagem, o novo podcast do Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade Autónoma de Lisboa. É um podcast com imagens, com ideias, com discussão, com debate e, sobretudo, com muita comunicação. Um podcast que marca uma nova abordagem na comunicação do nosso departamento e que se pretende ser um espaço de diálogo, um espaço de troca de ideias e, por isso mesmo, hoje começamos por um dos produtos do nosso departamento de que mais nos orgulhamos, o nosso doutoramento. Connosco Bruno Reis, coordenador científico do doutoramento, e Carlos Pinheiro, um doutorando e, em breve, um doutorado, temos a certeza, deste nosso programa de doutoramento. Muito obrigado aos dois por terem aceitado o convite para estar aqui connosco neste primeiro episódio do nosso podcast. E a primeira pergunta que tenho que fazer, Bruno, naturalmente, é: este doutoramento surge porquê? Qual foi a razão que levou o departamento a lançar este doutoramento? Olá, bom dia. Olá, Carlos, putativo de doutores. Carlos, olá de Carlos. Então, a ideia do doutoramento, obviamente que os terceiros ciclos são fundamentais em qualquer universidade, até porque alavancam muito a questão da investigação. Tendo nós uma licenciatura bem consolidada, um segundo ciclo também já estabelecido, então o que é que faria sentido? Obviamente caminharmos para um terceiro ciclo que nos desse essa valência, que permitisse trazer gente e reforçar a componente crítica, a massa crítica. Um processo que de certeza não foi fácil. Lançar hoje em dia um doutoramento é um desafio especialmente... Não é fácil, e a nós não nos interessava ter um doutoramento por ter um doutoramento. Tinha que ser um doutoramento que fizesse sentido, e por isso nós procurámos sempre oferecer uma coisa que fosse diferencial. Olhando para o mercado, nós percebemos que este doutoramento é claramente diferencial do ponto de vista das ofertas das ciências da comunicação. Tem um viés muito próprio, a questão da língua portuguesa. Nós queríamos trabalhar também esse campo, até pelas redes já previamente estabelecidas. Faz sentido trabalhar em rede, faz sentido trabalhar com outros colegas que trabalham temáticas similares, e portanto foi nesse sentido que, e a proposta teve, obviamente, colheu sucesso precisamente por ter esse eixo diferenciador que nos permite trabalhar neste contexto e ir formando e construindo massa crítica. Muito bem. Ouvimos um lado, naturalmente temos que ouvir o outro, o dos alunos, dos participantes num programa de doutoramento. Carlos, porquê a escolha por este doutoramento? Como é que chegaste a este doutoramento? Bom, eu cheguei aqui pelo tema, não é? Pelo tema dos média, que é uma área que me interessa desde há muito tempo, e acho que interessa a todos, não é? O média está presente no cotidiano de todos nós e tem uma influência cada vez maior. Depois também pelo conhecimento, conheci alguns dos docentes do curso, não é? E reconheci-lhe a sua capacidade para levar este barco até bom porto, e também a oportunidade de poder frequentar o doutoramento em pós-laboral, uma vez que não sou estudante exclusivamente, não é? Sou também trabalhador, sou professor. Portanto, esta possibilidade de poder articular a componente curricular do doutoramento com a minha profissão também foi importante e foi uma mais-valia, e assegurou que levasse este projeto até ao fim. Muito bem. Daqui a pouco já vamos conhecer provavelmente aquela que será a primeira tese em defesa pública, mas para já, ainda para conhecermos melhor o doutoramento, Bruno, quantos alunos até o momento, balanço já destes 5 anos praticamente? Quase 5 anos, Quase 5 anos que o programa já leva. Aproveitava o que o Carlos falou da questão profissional, da questão que encaixa na área de trabalho dele. Como é que tem sido? A maior parte das pessoas são professores, são um pouco sobre a questão dos participantes neste programa de doutoramento. Este doutoramento é um doutoramento em banda larga, o próprio título assim o propõe, não é? Mídia e sociedade. Cabe tudo dentro do mídia e cabe tudo dentro da sociedade. Está muito vinculado à questão de uma reflexão dentro do âmbito das ciências sociais, é multidisciplinar, é transversal. Queríamos também fazer um doutoramento nesse sentido, com um tema muito específico, mas que convocasse várias ciências sociais, porque eu acho que isso dá uma abrangência e permite também um cruzar de saberes que é interessante até do ponto de vista formativo. Não pensamos só nas teses exclusivamente, mas pensamos como um espaço aberto que permite um diálogo mais abrangente. Temos gente de vários domínios, de várias áreas. Temos muitos profissionais da comunicação que acharam que este era um bom pano de fundo para poderem
fazer reflexões mais profundas, até muitas vezes sobre o seu trabalho. Por exemplo, o Carlos é um exemplo concreto de uma combinação entre, no fundo, uma atividade que faz no seu cotidiano e uma necessidade de refletir sobre ela do ponto de vista mais profundo. E, portanto, o perfil do Carlos é um perfil muito, diria, comum aos nossos doutorandos. Esta questão do pós-laboral também é para que a formação não seja um entrave, no sentido de podermos captar gente que vem do contexto profissional. E isso também permite pessoas que se dedicam só, por exemplo, ao estudo, também esta relação com outros perfis do ponto de vista já profissional também pode ser enriquecedor, e as turmas são assim também heterogéneas. Eu acho que isso também é uma aprendizagem também interessante, que os próprios depois doutorandos se referem a ela como uma coisa bastante positiva. Tal como o facto deste doutoramento ser feito em parceria com uma série de instituições, certo, em países de... Isso também é uma componente diferenciadora da nossa própria proposta. Quando montámos um doutoramento deste tipo, não fazia muito sentido o doutoramento, já que é abrangente para um conjunto de países que partilham connosco não só a língua, mas um passado e também uma relação de presente, não faria sentido montá-lo a partir de um ângulo. Nós achamos que seria muito mais enriquecedor, e a formulação do próprio doutoramento para ser acreditado depois pela agência foi já pensado com estes parceiros. Portanto, os parceiros não apareceram a posteriori, eles apareceram na gênese da formulação do próprio proposta de doutoramento e foram convocados para isso. E, portanto, que nem sempre é o processo habitual. Normalmente lança-se o projeto e vão-se adicionando parceiros. Correto. Este foi pensado desde a primeira hora como um projeto conjunto, digamos assim. Sim, isso permitiu diferentes abordagens, diferentes ângulos, inclusivamente nós, eu acho que nisso também somos singulares, num doutoramento que convoca esses próprios docentes para serem docentes das unidades curriculares do doutoramento. Portanto, eles participam ativamente no próprio processo, trazendo, obviamente, subsídios de outros contextos, dos colegas africanos, dos colegas brasileiros, e continuamos a procurar parceiros que continuem a alimentar esta rede. Agora estamos, mas certamente já falaremos nisso um bocadinho mais à frente, como é que nós pensamos desdobrar ainda o doutoramento em novas lógicas e novos caminhos para o que vem. Já lá vamos falar do futuro e dos desenvolvimentos e dos novos projetos, mas é a altura de falarmos na tese do Carlos, que será, pensamos, a primeira a ser defendida publicamente, e gostaríamos de conhecer um pouco melhor a tua tese, Carlos. Vindo eu do mundo da educação, não é? Sou professor do ensino secundário. A minha tese é um pouco um cruzamento entre as ciências da comunicação e as ciências da educação, que é especificamente a área da literacia mediática. Portanto, o objetivo da minha tese foi, tendo em conta que recentemente tinha sido publicado legislação em Portugal que concretizava um anseio já antigo, que era de introduzir os média na educação formal, portanto, neste caso no âmbito da estratégia de educação para a cidadania, em que os média é uma das áreas que obrigatoriamente tem de ser trabalhada nas escolas e ambiente formal de aprendizagem. Portanto, e o objetivo da minha tese era perceber de que forma é que esta medida, a política, tinha impacto nas competências de literacia mediática dos alunos. Portanto, eu peguei em 2 turmas do 10º ano, portanto, alunos que já tinham no seu percurso escolar, já tinham tido 4 anos passados desde que iniciaram, desde que esta educação para a cidadania se iniciou, portanto, 4 anos em que eles supostamente teriam tido educação para os média no seu currículo. O objetivo era estudar, por um lado, o impacto que esse estudo dos média tinha nas suas competências de literacia mediática, e, por outro lado, também estudar o impacto que uma disciplina específica de literacia dos média poderia ter no desenvolvimento dessas competências. Portanto, usámos 2 turmas de controle, 2 turmas de estudo que tiveram essa disciplina. Portanto, o objetivo foi, por um lado, verificar qual é que tinha sido o impacto da estratégia de educação para a cidadania, qual é que seria o impacto específico de uma disciplina lecionada de uma forma formal ao longo do ano letivo a essas 2 turmas. E eu já te ouvi várias vezes apresentar o tema e fico sempre fascinado com a maneira como tu falas do tema, porque se percebe que é um tema que acompanhas há bastante tempo e naturalmente faz parte da tua vida profissional. Sei que foste orientado pela professora Paula Lopes, superiormente orientado, com certeza, e que este trabalho que foste desenvolvendo, sentiste sempre apoiado, sentiste que todo o programa está feito de forma... Uma das questões que às vezes se menciona no programa, e aproveito de estar aqui também o Bruno, é algum
direcionamento, digamos assim, em relação a questões ligadas ao estudo do colonialismo e do pós-colonialismo. É uma crítica que às vezes temos encontrado. Sentiste em algum momento que esse era, de alguma forma, um elemento condicionador do teu percurso, das tuas escolhas, do teu projeto de investigação? Não, eu tive também muita sorte com a orientadora que tive, não é? Além de me ter dado sempre muita liberdade relativamente àquilo que eu pretendia fazer com a tese, foi também sempre esteve também muito presente e também muito focada naquilo para onde eu deveria conduzir o meu estudo. E isso foi importante, não é? O facto de ter tido esse acompanhamento, também da parte do Bruno, não é? Da coordenação, em que nos impunha aquelas metas que nós tínhamos de cumprir e que nós olhávamos para aquilo, mas será que eu vou conseguir? Mas que foi fundamental porque nos ajudou a disciplinar-nos, não é? A disciplinarmos o nosso trabalho, o nosso curso, e ajudou a que conseguisse concluir nos 4 anos que eu tinha previsto e cumprindo a calendarização estabelecida a quando do projeto de tese. Pronto, mas da parte da Paula, da minha orientadora, foi assim, um apoio completo e também, não foi por acaso, não é que eu a escolhi, não é? Foi a minha primeira escolha, sendo também a sua própria tese de doutoramento é sobre as questões da literacia mediática e, portanto, acho que não poderia ter tido melhor escolha, não só aqui no âmbito deste doutoramento, mesmo que pudesse escolher externamente, não poderia ter escolhido melhor. Bruno, para além do Carlos, naturalmente, que em breve estará a defender a sua tese, estão mais teses prontas ou praticamente prontas para defesa. Temos mais gente já com os trabalhos muito avançados, portanto ainda estão todos dentro do cumprimento legal dos prazos para defesa. Temos mais 3 ou 4 teses já bastante adiantadas, com trabalho, com revisões de literatura já feitas, com levantamento de dados e tratamento de dados, portanto presumo que no próximo ano possamos ter mais alguém, no fundo, a submeter-se a um processo de controle prévio, que é o que o Carlos vai fazer agora. Portanto, dia 4 de novembro vamos ter essa data importante até para o departamento, porque o Carlos está na calha para ser o primeiro doutor em Ciências da Comunicação da UAL e, portanto, isso é um motivo de imenso orgulho para todos nós, não é? Para os doutorandos e para também a coordenação, que é o que almeja quando faz uma coisa destas, não é? Faça um ciclo doutoral para ter, obviamente, resultados e para termos depois, no fundo, essas evidências do trabalho que foi aqui feito nos diferentes âmbitos. Ou seja, obviamente que há um chapéu que tem a ver estruturalmente com essa questão, falámos há bocado da tónica do pós-colonial e das questões coloniais, que obviamente são um pano de fundo em toda a discussão, mas não são elas próprias limitadoras de nada, não é? Aqui cabe tudo neste contexto. Por exemplo, a própria proposta do Carlos, que tinha interesse pelas questões da literacia num dos países da língua portuguesa, nem precisamos de fazer trabalhos comparados, portanto há uma grande liberdade das pessoas para escolherem os âmbitos, desde que faça sentido do ponto de vista das ciências da comunicação cruzada com as outras ciências sociais, desde que haja a sustentação dessa ideia do ponto de vista académico, tudo é possível. Isto é um espaço de liberdade e, portanto, é a partir desse cruzamento que nós tentamos fazer esse desenvolvimento dos próprios trabalhos do doutoramento. Uma boa deixa para falarmos de futuro. E agora, novas parcerias, outras universidades envolvidas? Queremos ampliar. Que desafios? Queremos trazer para aqui também os colegas da língua portuguesa que estão localizados na geografia asiática. Portanto, faz sentido, por exemplo, temos os colegas de Timor-Leste, por exemplo, e estamos a trabalhar precisamente nestas parcerias, continuar a reforçar parcerias com os colegas africanos. Ainda não chegámos a todo o sítio, queremos reforçar mais parcerias com mais universidades em África, mais parcerias com universidades no Brasil, candidaturas conjuntas. Este ano fizemos a primeira experiência com todos os parceiros, entramos numa candidatura para financiamento, portanto o caminho também vai ser esse, consolidar as redes e chegar também a mais sítios, por exemplo, fazer escolas de verão nestes diferentes contextos. Isto também é uma boa forma de captarmos também novos alunos, trazer mais gente também de fora, que isso também enriquece. E, portanto, o desígnio é esse, continuar a amplificar a rede, continuar a trazer gente para poder pensar connosco estas questões da mídia e sociedade no contexto de
língua portuguesa, que tem uma grande abrangência. Carlos, projetos para o futuro, agora já quase a olhar para lá da barreira da defesa. Sim, eu acho que... A barreira, o momento, sim. não é uma barreira, é o momento. Sim, eu estive muito tempo afastado da escola como aluno, não é? Como professor, não. Portanto, este percurso iniciou-se no berço, porque a minha mãe era professora e na altura não havia licença de maternidade, pronto, eu fui para a escola com uma semana. E, portanto, desde essa altura que a minha relação com a escola tem sido muito intensa. Mas do ponto de vista de aluno, recomecei agora o processo e foi muito gratificante. Tanto é que, embora eu tenha a tese, finalizei a redação da tese em julho, mas dentro da minha cabeça ela ainda não finalizou. Pronto, eu continuo a escrever uma espécie de continuação da tese aqui a dormir. Portanto, são linhas de investigação que certamente irei ter a oportunidade de desenvolver e, tendo em conta os mais recentes desenvolvimentos na área dos médios, o impacto que a inteligência artificial está a ter, o impacto que a desinformação e também a própria desinformação potenciada pela inteligência artificial está a ter, que são temas que nos interessam a todos e mais a mim, porque foi por aqui também, por este caminho que eu enverdei quando escolhi o tema da tese. Pronto. Muito do meu futuro passará certamente por aí. O termo desinformação deixou-me já aqui algumas ideias e alguma vontade de outros desafios, mas falaremos depois. Mais uma vez agradeço aos dois terem estado connosco aqui neste primeiro episódio do nosso novo podcast. A mensagem é quase sempre o objeto da comunicação e vamos falar aqui em muitos episódios apresentados, esperamos, por diversas pessoas, das questões de comunicação, das questões do nosso departamento também, naquilo que tem que ser comunicado. Vamos falar da agenda, do que aconteceu, do que não aconteceu, notícias importantes, como chamadas para congressos e outras coisas. Vamos, com a máxima regularidade, estar em contacto convosco. Nesta semana, a principal notícia que partilhamos convosco é a nomeação da nova diretora do nosso departamento, a professora Paula Lopes, a quem endereçamos as maiores felicidades nesta nova tarefa.